Olá, gente, estamos aqui fazendo mais uma live, né, fazendo mais um ao vivo. E hoje a reflexão que eu quero trazer para vocês se encontra lá em Juízes 6, né, capítulo 6, versículo do 1 em diante. Eu não vou ler, vou estar apenas falando sobre a reflexão. Eu estava, no caso, estudando, né, como eu fiz muitas postagens falando a respeito do encontro que eu tive na minha igreja, no caso que foi ontem e hoje. E aí lá nós aprendemos muito de Deus e eu adquiri também esse livro aqui, que no caso é A Liderança Espiritual, conduzindo pessoas para o plano de Deus. E assim, estou bem no início e dentro de vários versículos, de várias pessoas, personagens bíblicos que esse livro vem citando, eu parei aqui aonde fala sobre Gideão. E aí, no caso, eu quero estar passando para vocês assim o que eu li, o que eu entendi, né? Vem falando que Gibeão, no caso, foi chamado por Deus para libertar o seu povo, Israel. Então, Israel era um povo, né, separado por Deus, que seguia a Deus, mas por rebeldias, por muitos pecados, ele simplesmente assim renegou a Deus. Ele quis seguir o seu próprio caminho. E aí, no caso, Deus permitiu, né, que os povos medianitas fizessem com que aquele povo israelita fosse preso, cativo. E aí, muitas das vezes, a gente fala por que Deus permitiu que acontecesse tal coisa. Por que Deus fez com que, um exemplo, um familiar venha, uma pessoa, no caso, desceu à sepultura, ou uma pessoa, no caso, ficou doente, ou qualquer coisa que aconteça. Muitas das vezes a gente culpa Deus pelo aquilo que aconteceu. Mas a gente, vocês, como eu mesmo, não olhamos para o que a gente fez de errado, né? A gente só vê aquele presente ali, o que aconteceu, e não paramos para pensar, teve esse resultado, mas qual foi a minha atitude lá atrás? Né? O que eu fiz para ter esse resultado? Porque toda ação tem uma reação. Então esse povo de Israel, ele pecou contra Deus. E assim Deus permitiu que ele ficasse cativo do povo medianita. E aí o que aconteceu? Aquele povo, além de estar preso ali durante 7 anos... Eles, no caso, plantavam, né? Porque eles tinham que trabalhar para ter o seu sustento. E aí, no caso, ali eles plantavam. E simplesmente o que acontecia? O povo medianita, né? Que era do reino lá. E os povos amalequitas, eles simplesmente acampavam ali ao redor do deserto. E ao redor, né? Próximo da onde eles faziam a plantação deles, semeavam. E ali, quando eles chegavam para colher aquilo que foi plantado, não tinha mais nada, porque os medianitas e os amalequitas, eles destruíam aquela plantação. Ou seja, os israelitas, eles trabalhavam, mas não tinham retorno. E ali, passados 7 anos, eles ali cansaram. Eles simplesmente se viram abandonados por Deus, realmente. E quiseram saber o que estava acontecendo, porque Deus não estava mais olhando para eles e protegendo eles. Creio eu que até um determinado momento eles plantaram, né, e colhiam, mas por algum motivo aconteceu no caso, eles plantar e esses dois povos, no caso, destruir a plantação deles. E aí o que aconteceu? Eles pediram socorro a Deus. Eles reconheceram que sem Deus nada era possível. Eles reconheceram que eles pecaram, que eles erraram e que apenas Deus poderia livrar eles do cativeiro. Então eles oraram ali, né, em alta voz. Antigamente, né, o povo tinha o hábito de ajoelhar no pó ali, né, e rasgar suas vestes em forma de, no caso, arrependimento a Deus. E deve ter sido isso que eles devem ter feito. Então ali eles, no caso, se prostraram aos pés do Senhor pedindo perdão. E pedindo que Deus enviasse uma pessoa para livrar eles daquele cativeiro. E aí Deus poderia, como era
vamos botar a coisa ali entre reinos, né, poderosos, muito poderosos daquela época, Deus poderia levantar um outro rei, que no caso fosse também poderoso e lutar ali igualmente com eles. Mas não, Deus escolheu um rapaz de um lugarzinho simples, o menor da casa, aquela pessoa que as pessoas não davam nada por ele, aquela pessoa como eu e você, que muitos olham e não dá nada pela gente. Então Deus levantou aquele rapaz chamado Gideão, que no caso se levantou e foi, né, para libertar aquele povo. Sendo que no caso, aí o povo pediu socorro, e aí Gideão respondeu, só um momento. Então, o anjo do Senhor, sentado debaixo de um carvalho, isso se encontra em Juízes, capítulo 6, versículo 11, que havia perto do povoado de Ofra, no caso, apareceu para Gideão. E aí, no caso, aquele anjo ordenado por Deus fala para Gideão que ele seria a pessoa escolhida para estar, no caso, libertando o seu povo. Só que Gideão, ele fala que, no caso, o que eu já falei pra vocês, que ele era o menor da casa. Aí ele fala assim, ó, Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. E aí, no caso, o anjo, ele simplesmente pede Aí, no caso, o Gideão fala, se o Senhor realmente está comigo, né, se o Senhor vai me livrar, porque ele simplesmente era um peixe pequeno entrando numa briga de peixe grande, né, de tubarão. Então ele fala, se o Senhor realmente está comigo, então me dá uma prova. Eis que tu mesmo estás falando comigo. Então ele pede que, no caso, aquele anjo, né, que até então ele não sabia que era exatamente um anjo, assim penso eu, pede que aguarde. E aí o que ele faz? Ele vai na casa dele, pega, cozinha lá um cabrito e faz um pão sem fermento, porque naquela época eles faziam esse pão sem fermento, que era a santificação, né, era muito simbólico para eles. E foi feito mais ou menos, na minha Bíblia, como é a versão, a linguagem tipo de hoje, né, mais fácil, fala que dá até mais ou menos a quantidade de quilos que foi usada, que foi mais ou menos 10 quilos. E aí ele pôs a comida num cesto e, no caso, coloca caldo também naquela panela. E aí o que acontece? Ele fala, se realmente o Senhor vai comigo, então me prova. E aí o que acontece? Gideão então fez tudo que ele mandou, pegou a carne, pegou o pão, colocou sobre a pedra e derramou o caldo ali em cima. Aí então, em seguida, o anjo estendeu o seu bastão, que ele tinha nas suas mãos, tocou com a ponta a carne e o pão. E sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a prova? Saiu fogo. Esse fogo saiu da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo simplesmente desapareceu. E ali Gideão, ele teve a certeza que ele foi um escolhido por Deus, como eu e você, que muitas das vezes achamos que nós não somos ninguém, que nós não podemos, e às vezes Deus chega pra gente e fala, está com você, vai lá e evangeliza aquela amiga, vai lá e dá um abraço naquela pessoa, vai lá e liga pra aquela amiga sua, pra aquele amigo, pra aquela pessoa que você conhece e fala, Deus está contigo. Ou você precisa de alguma coisa, porque um simples gesto que nós fazemos fala muito a nosso respeito. Não adianta eu pregar amor se eu não tiver amor. Não adianta eu falar que eu, no caso, sou bondosa se eu vejo uma velhinha atravessando a pista e sequer ajudo. Então, conclusão, Gideão viu que o Senhor realmente era com ele. E aí, no caso, até hoje tem esse altar, que no caso se chama Ofra, né, que foi o altar onde ocorreu, teve esse ocorrido, né, do anjo lá com o seu bastão,
né? Tá aquela pedra, o pão em cima, e no caso cabia de ter virado fogo. Mas Gideão, ele não parou por aí. Ele fez outras coisas que Deus mandou, como exemplo, destruir, no caso, ir lá no templo de Baal, né, daquela época, e destruir no caso, a estátua, né, destruir aquele altar. E aí, no caso, Gideão foi lá e falou: Senhor, se eu fizer isso, eu vou ser um homem morto amanhã. Mas Deus falou: não temas e vá. E ele foi à noite, para não ser visto, né, porque ele, como homem, ele é um falho pecador, ele tem medo. E ele foi ali e fez aquilo tudo de madrugada. E aí, quando todos acordaram pela manhã, eles viram que o templo estava todo destruído. E aí, Joás, ele fez com que todo mundo ficasse reunido. E no caso, os homens falaram: matem, tragam o seu filho, Joás, para que seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e os postes dos ídolos. Mas Joás disse a todos que estavam ali reunidos: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Baal é um deus, que ele mesmo se defenda. E o altar dele que foi derrubado, ou seja, Baal que, tipo assim, o altar de Baal que foi destruído. E o povo queria fazer vingança por Baal. Então, se Baal era um deus, né, Baal que, entre outras palavras, que acertasse a conta com Gideão. E aí eles não se intrometeram, ou seja, Deus, mais uma vez, não deixou que um povo tocasse em Gideão, porque o propósito de Gideão, desde o início, era libertar o povo de Israel. E aí, Gideão, né, passa por essa situação e mais uma vez ele tem medo. Mais uma vez ele fala: Senhor, me perdoa, mas eu preciso de mais uma prova. E aí que vem, Deus provou uma vez, mostrou que ele, no caso, era Deus, né? Fez lá com que o pão e o carneiro, no caso, pegasse fogo. E aí, no caso, Gideão, então, ele fala: ó Deus, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã em um lugar. E o que Gideão queria que Deus fizesse era fazer com que o orvalho caísse apenas na lã. Imagina você, tu tem o seu quintal. E no meio do seu quintal, você coloca várias lãs, né, que pegam fogo com facilidade. Coloca ali. E fala assim: ó Deus, me prova que o Senhor é Deus. Faça com que caia o seu orvalho, que seria a mesma coisa do que chuvisco ou umidade, apenas na lã, e que ao redor fique seco. E aí o que você acha que aconteceu? Será que Deus mais uma vez fez a vontade de Gideão? Será que Deus cansou de mostrar que ele era Deus? Eu vou logo falar pra você. Anoiteceu, amanheceu, Gideão foi lá ver, e eis que aquela lã estava tudo seco em volta. E ele pegou aquela lã e torceu. E dali saía muitas águas. Tanta água que ele foi capaz de... Lá no versículo 38 diz: o que ele disse que aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fique zangados comigo, mas deixe que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com esta lã. E aí, dessa vez, Gideão pediu ao contrário. Ele pediu que a lã ficasse seca e que a sua volta ficasse molhada. E mais uma vez, Deus mostrou que ele é Deus. Mais uma vez,
ele fez com que o seu propósito fosse realizado, a sua vontade fosse realizada, e aí no amanhecer do outro dia aconteceu aquilo. A lã ficou seca e o seu entorno ficou molhado. A reflexão, né, a conclusão disso é que muitas das vezes todos nós sabemos que Deus existe, por mais que uns queiram acreditar, outros não queiram acreditar. Mas, querendo ou não, nós temos prova disso, que Deus realmente ele existe, que Deus realmente é perfeito, que Jesus veio à Terra, que Jesus morreu por nós, pecadores. Mas, muitas das vezes, nós temos dificuldade de admitir que nós somos pecadores. Muitas das vezes, nós temos dificuldade de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E confesso pra vocês que quando eu comecei a ler essa parte dos exemplos, né, que ele vem pedindo a Deus vários... Até aqui, né, só no capítulo 6, ele pediu três provas pra Deus. Que ele realmente era Deus, que ele realmente estava com ele, pra ele ter aquela ação, pra ele continuar firme. Então, eu lembro quando eu era pequena... E, né, eu via muitas pessoas falando isso, que pediram prova a Deus e que Deus mostrou que realmente era com aquela pessoa e que Deus concluiu o seu pedido. Então, eu criança ainda, talvez em torno de uns 5, 6 anos, talvez 9 anos, né, que é uma idade que a gente tem mais... Maturidade não, né, que a gente lembra mais, que a gente tem uma noção. Eu falava assim, Senhor, muita gente te pede as coisas e se o Senhor existe mesmo... Às vezes, né, tinha acabado de chegar na igreja. Faça com que o telefone toque. Porque aí eu vou saber que o Senhor é Deus, que o Senhor tá comigo. Mas o telefone nunca tocou. Eu falava, Senhor, se o Senhor está aqui comigo, sei lá, que o fogo ligue. E maluquice de criança, né? Que, sei lá, que cai alguma coisa no chão. Mas era principalmente que o telefone tocasse, né? Porque eu queria, tipo, ouvir a voz de Deus. Queria, tipo, sei lá, falar com ele. Mas nunca aconteceu, por quê? Era algo que eu já sabia. Que Deus existia. Né? Eu nasci no Evangelho, cresci e me mantenho atualmente. Talvez possa ser que eu não dê o bom testemunho que seria o correto estar dando. Mas eu sabia que Deus existia. E aí, se bobear, Deus falava assim pra mim, olhava lá do céu e falava, pra que você quer uma prova se você sabe que eu existo? Pra que você quer uma prova se você me sente do seu lado, se você me busca em espírito e em verdade, se eu estou a todo momento falando contigo? Muitas das vezes nós queremos que Deus se materialize, né? E apareça na nossa frente e fala, vá em frente. Ou a gente pergunta a Deus, Senhor... Eu queria tanto, um exemplo, um namorado, uma namorada, ou um emprego. Algo que você esteja pedindo, mas nesse momento não é o tempo de Deus para você, ou não é a pessoa certa, ou não é o emprego certo. E você pede, Senhor, me dê. E Deus não responde. Senhor, fala comigo, é da sua vontade? E Deus não responde. E aí você fala, Deus não liga pra mim. Deus não existe. Deus não me ama. Mas você já pensou que se você recebesse talvez aquela namorada ou namorado que não seria de Deus pra você, você continuaria firme no Evangelho? Você continuaria buscando da forma que você busca, independente da religião? Aquele trabalho que você tanto queria, nossa, é um emprego perfeito, paga super bem. Será que não seria a ferramenta que te afastaria de Deus? Será que não seria um trabalho que, tipo, não bateria com o horário do culto para você estar indo buscar Deus? Porque nós sabemos que a igreja não é o templo. Nós sabemos que a igreja não é apenas uma casa ou qualquer lugar. A igreja somos nós. E na Bíblia fala que aonde estiver 2 ou 3
reunidos no nome do Senhor, né? De 2 ou mais. Às vezes até você sozinha, né? Porque a gente interpreta mal. Ah, então quer dizer que se eu orar sozinha, Deus não vai estar comigo. Sim, Deus vai estar com você. Mas a partir de 2, porque a união faz a força. Imagina uma corda, né? Mais ou menos fina. Ela sozinha eu consigo arrebentar. Mas se tiver duas pessoas, 2 nós aqui, 2 partes, já vai ser mais difícil de se arrebentar. Então, por isso que é muito bom a gente estar sempre buscando uma outra pessoa para estar nos ajudando em oração. Não que você vai falar seus segredos, o que mais te atinge, lógico que faz bem. Mas vocês vão estar interligados. Vai estar sempre um orando pelo outro. Deus vai estar presente. Essa outra pessoa vai te dar força. E conclusão, que nós possamos sempre adorar Deus em qualquer circunstância. Que nós, se você quer tanto que Deus confirme uma coisa pra você, se Ele realmente existe, se o que você tá pensando em fazer é realmente do propósito dele, que peça a Ele, que Ele, como Ele fez com o Gideão aqui, Ele deu 3 provas para Gideão. Gideão viu o anjo face a face. E ficou com muito medo, porque naquela época, ou em qualquer época, você vê um anjo na sua frente, geralmente a pessoa seria morto pela luz, né? Pela aquela santidade de estar ali perto, e ele não foi morto. E ficou impressionado, porque viu o anjo face a face. Como ocorreu com Moisés diversas vezes. E quem te venha, eu não sei qual foi o que você entendeu de tudo, mas o objetivo, né, dessa leitura, dessa reflexão é que Deus é Deus, que Ele faz tudo no tempo certo. Se Ele não te deu a resposta no momento, é porque não era para ser, ou porque você não está ainda atento aos ouvidos de Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus não está falando conosco e Ele está falando, mas a gente não está preparado para ouvir ou não está entendendo, porque a gente tem que se santificar, buscar cada vez mais. Você evangélico vai buscar a Deus na igreja. Você católico vai buscar a Deus na igreja católica. Você ateu, querendo ou não, você agradece a alguém por ter acordado. Esse alguém seria Deus. Indiretamente para você. Você macumbeiro, você da Umbanda, você de qualquer religião agradece a um Deus, que no final é o único Deus, né? Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que de forma direta ou indiretamente vai chegar a Deus. Os evangélicos oram diretamente a Jesus, a Deus. Geralmente os católicos, né, rezam ali, pede a Maria, mãe de Jesus, para que leve a Deus. Mas no final vai chegar a Deus. Então que você nas suas orações peça, né, faça aquela oração assim: Senhor, estou agora dobrando meu joelho, ou estou agora na condução, enfim, elevando meus pensamentos a Ti. Não deixe com que o inimigo venha ouvir a minha oração, porque o inimigo, ele tem poder de, no caso, estar ouvindo e muitas das vezes fazer as coisas e você achar que foi Deus que fez, mas não. Então peça com que o inimigo não venha ouvir a sua oração diretamente para Deus e que você venha aprender a ouvir Deus. E não me estendendo mais, porque assim, aqui não aparece quanto tempo já tá, mas creio eu que já tem um tempinho. Eu vou estar agradecendo a Deus, pedindo a Deus sabedoria, para com que eu não venha me sentir apenas o menor da casa, mas que eu venha me sentir capacitada para estar adorando e buscando ao Deus, que eu venha me sentir fortalecida a cada dia mais, e a gente só se sente assim, se alimentando, e o nosso alimento é a palavra de Deus.
Vou estar lendo aqui o Salmos 23. Que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova minha força e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo me prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não temerei de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde meus inimigos possam ver que Tu me recebes como convidado de honra, e enche o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficará comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, o Senhor, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então que hoje, o Senhor sendo seu pastor, nada lhe faltará. É claro que vamos passar por dificuldades, por tribulações, por tudo, mas o Senhor é conosco. E nesse momento agora eu te convido a estar fazendo uma oração juntamente comigo, pedindo a Deus para te dar discernimento, para te dar sabedoria, para te ajudar a ouvir a voz dele nas horas mais difíceis, nas horas mais fáceis. Que nada venha a ser por empolgação. Que Deus venha sempre mostrar o caminho que você deve trilhar. Que você venha a ser corajoso como Gideão e fazer o ídolo do Senhor. Quando o Senhor falar assim: vá e fales aquele que eu estou com ele. Você vá sem medo, sem que aquela pessoa te critique, e faça o ídolo do Senhor. Que você nesse momento venha tá mandando uma mensagem de texto para aquela pessoa que você há muito tempo não vê. E esteja perguntando: olá, tudo bem? Como você vai? Como vai a família? Ó, tô orando por você. E aquela pessoa vai se sentir amada. Ah, mas eu não sei orar. Apenas feche o seu olho e peça: Senhor, vá lá naquela minha amiga, fulana de tal, em que eu muito amo e há muito tempo eu também não vejo. Visita a casa dela, a família dela, esteja com ela em todos os momentos. Amém. Pronto. Vamos louvar agora um hino e estarei encerrando. Acredito eu que, assim, tomara que seja, que tenha sido aproveitoso, né, alguma coisita, e que não pare por aqui, né? E eu faço um convite também para você que não é membro de nenhuma igreja, ou até que queira visitar lá a minha igreja em Santa Cruz, a Batista, do lado do Memorial, que é a primeira igreja batista de Santa Cruz, do lado do Memorial de Santa Cruz, né? Que venha estar fazendo uma visitinha aos domingos, na segunda-feira Movimento Jovem, quarta-feira Culto de Geração, domingo de manhã e à noite, né? 8h30 da manhã e à noite 7 horas, que você vai ser muito bem recebido. E que eu realmente venha, assim, que eu não falho ou que eu não farei, assim, de mim mesmo, mas segundo o que Deus pôs em meu coração e que Deus queria, né? Que eu não sou uma pregadora, mas que Deus me capacite a cada dia para que eu venha buscar mais e mais dele, para com que as minhas ações eu venha testemunhar ele, para que as pessoas vejam Cristo em mim, independente da forma de ser. Porque, como eu já falei no primeiro vídeo, crente não é aquela pessoa assim, tudo pacata, sem, que tipo, não faz nada. Enfim, tem que ser 100% sério, não. Quem me conhece sabe que eu zoo pra caramba, que eu falo muito M, que eu sou extrovertida, que eu tenho Jesus na minha vida. Então, vou estar louvando esse hino. Vou estar colocando aqui pra letra, pra
para todos estarem acompanhando. E neste momento que a gente venha estar louvando e você fazendo uma oração, né? Pedindo a Deus o que você mais precisa. Vou botar aqui para a letra do hino. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Você pode me acompanhar, por mais que não conheça a letra desse hino, né? Como cantar, mas tem a letra aqui, vocês vão só acompanhando. Com esplendor de um rei, em majestade de luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Nesse momento eu vou estar orando. Senhor, muito obrigada pelas pessoas que continuaram aqui no ao vivo, pelas pessoas que não puderam continuar, que saíram, mas que voltarão e verão esse vídeo do início. Senhor, eu te peço por toda a minha família, por toda a minha vizinhança, por todos que estão ao redor de mim, que eu venha a ser uma fonte de bênçãos e não de maldições, uma fonte de bem-estar e não de mal-estar. Esteja conosco, Senhor. Esteja com cada um, Deus, que está, Senhor, aqui online, nessa live. Pai amado, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigada, Senhor, por todos os amigos, Senhor, por todos os familiares. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Porque hoje, Senhor, neste momento eu só quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim. Amém, Senhor. Quão grande é o meu Deus, quão nome é o seu, tu és digno de louvor, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Canta comigo, quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Já estão vendo. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Fala quão grande é o Deus que você serve, e todos vão ver que seu Deus é grande, que o nosso Deus é grande. Eu não tenho a voz bonita, mas eu agradeço a Deus pela voz que eu tenho, porque muitos queriam ter a voz que você tem, mas infelizmente não tem, porque são mudos. Muitos queriam estar ouvindo essa palavra, mas não podem porque são surdos. Muitos queriam ter a casa que você tem, mas não tem.
pois vivem na rua. Então agradeça. Agradeça a Deus o que você tem. Por mais que seja pequeno, agradeça a Deus. Por mais que você não tenha nada, por mais que você não tenha nenhum carro, que você tenha apenas uma bicicleta, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por... Agradeça a Deus por tudo. Não vou me estender mais. Que a paz do Senhor esteja com você, esteja comigo, esteja com todos nós. E eu vou falar pra vocês uma frase que minha mãe me ensinou a toda vez antes de dormir falar, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor Jesus Cristo me faz dormir em segurança. E essa palavra tem um poder tremendo, que faz com que os inimigos das nossas almas, ou enfim, que o inimigo não venha ter poder sobre nossos sonhos. Que Deus venha tomar conta dos nossos sonhos. E é isso, galera. Fico por aqui. Espero mais uma vez que Deus realmente tenha falado com vocês. Não adianta a gente forçar a barra, não adianta a gente pegar e acusar erros, porque Deus não é Deus de acusar. Se você está passando por essa situação, ou é porque Deus permitiu, como nós vimos lá em Gideão, que Deus permitiu com que o povo de Israel caísse em terras inimigas e fosse cativo por 7 anos. Mas isso porque ele pecou. Como eu falei, toda reação tem uma ação. E que Deus venha te capacitar cada vez mais. Seja você católico, evangélico, ateu, sem religião. E que a igreja é eu, é você, é nós. Somos todos nós. Tá, eu fico por aqui. Deus. Adeus, né? Fiquem na paz de Jesus e até a próxima. E orem por mim também, tá? Beijo.